Fala pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo aí do canal Meu Carro no Mundo. Eu vou falar um pouquinho hoje sobre um problema grave que tem no financiamento de veículos, tá bom? Isso é um problema que foi gerado aí pelo nosso sistema e isso aí, pelo menos com experiência própria, é terrível, beleza? Então fica aí, vinhetinha do canal e daqui a pouco a gente volta. Bom, pessoal, é o seguinte, eu comprei um carro numa agência de automóveis no mês de março, tá bom? Comprei esse carro, cheguei lá, vi o carro, gostei, dei um outro carro como entrada, peguei esse carro, fui lá, fiz o financiamento do veículo, financiamento aprovado, beleza, pego o carro e vou embora para casa, tá bom? Bom, vamos lá. Eu sei da lei, eu sei como é que funciona a lei, ou seja, se vamos falar um pouquinho de lei, tá? O que é obrigatório. O lojista pegou um carro, ele tem que dar uma nota fiscal de entrada, tem que transferir o carro para o nome da loja, né? Aí ele vai colocar esse carro em exposição para venda, vendeu o carro, fez o financiamento, transfere esse carro para a pessoa que está comprando, emite uma nota fiscal, beleza? Isso aí é o processo correto. Se você está dando um carro de entrada, ele já vai ter que emitir uma nota fiscal de entrada do carro e já transferir esse carro. Você já vai no cartório e vai fazer essa transferência para o nome da loja, beleza? Agora, quem está no mercado, quem está no dia a dia, quem já compra carro usado, já está acostumado, sabe que isso não existe, tá? Isso aí no máximo quem faz são concessionárias ou grandes redes, tá? Numa loja normal, numa loja comum, o pessoal não faz isso, tá? O que acontece geralmente? Eles não vão te emitir nota fiscal, tá? Isso aí esquece. Você faz o financiamento do carro, já faz a transferência para você, você faz um contratinho de compra e venda ali no momento, tá? E o carro que você está dando, geralmente eles pedem uma procuração, para quê? Para essa procuração, quando eles venderem o carro, eles já pegam e já faz essa transferência para quem comprar, tá? Por conta do custo, né? Por conta do lucro, ele quer ter um lucro mais alto. Ele não vai ter o custo de transferir um carro para o nome da loja depois para a pessoa vender, tá? Isso é o comum, beleza? Então assim, vamos lá. Qual que é a falha nesse sistema todo? A falha nesse sistema todo é exatamente o que aconteceu comigo, tá? No dia eu fiz um contrato compra e venda do carro, tá? Deixei o meu carro lá e eles me deram lá o contrato, uma procuração para me preencher, né? As documentação do carro que eu peguei e vim embora para casa. Quando eu cheguei em casa, eu vi que esse carro não estava, o papel do licenciamento, ele não estava em dia, estava atrasado. Inclusive eu liguei para a loja e falei, olha, esse documento desse carro está atrasado. Puxei no Detran, tinha lá 1.600, se eu não me engano, de multa, de PVA, pendente, tá? Isso foi um erro meu, isso eu admito, foi um erro meu, eu devia ter verificado, mas acredite, esse não é o problema, tá? Eles falaram que isso iam pagar, isso ia acertar tudo bonitinho e depois iam mandar o papel de licenciamento para mim, tá bom? Como aconteceu tudo isso, eu falei, bom, eu não vou fazer a procuração do carro que eu dei para vocês, porque eu não sei o que vocês pelo menos me dão um licenciamento desse carro e iniciar o processo de transferência para o meu nome, para pelo menos eu liberar isso para vocês. Ele falou, tudo bem. E começou a passar o tempo. E nada de fazer essa transferência, né? Aí eu comecei a pesquisar sobre esse assunto, consegui entrar em contato com a pessoa que estava o nome desse carro, achei nas redes sociais, e entrei em contato com ela, ela falou que tinha passado por uma outra agência, né? Eu pedi inclusive o nome desse vendedor para ela, né? Desse comprador, vamos dizer assim, da outra agência, para entrar em contato com ele para entender o que estava acontecendo, né? E aí eu descobri o seguinte, pessoal, esse carro que eu comprei, ele tinha sido passado para essa outra agência, que eu peguei o carro, só que existe uma dívida entre essas agências, tá? Então, um dos sócios dessa agência que pegou o carro, ia ficar para ele esse carro, vamos dizer assim, ele acabou desistindo e deixou esse carro para negócio
e acabou passando para essa agência, né? Então ele deu esse carro que eu comprei mais um outro em troca de um carro muito mais caro, tá? Só que esse carro mais caro que entrou, só para vocês entenderem a história, esse carro mais caro que entrou para ele era um carro que estava 100% financiado e segundo ele não sabia disso, né? Então ele não iria liberar o documento desse carro enquanto a agência que eu peguei o carro não quitasse essa dívida com o cara, né? Então olha só que absurdo. Aí você me pergunta, tá, mas e o financiamento do banco? O financiamento do banco saiu, o cara foi pago, foi colocado em intenção de gravame no Detran. Olha que absurdo, olha que absurdo. Ou seja, hoje em dia, se você comprar um carro numa agência, a partir do momento que você assina o contrato, é liberado o dinheiro para a agência. E a única coisa que é feita é mandado para o Detran para colocar a intenção de gravame. Mas assim, olha só, esse carro não estava no nome da loja, estava no nome de uma terceira, uma mulher que não tem nada a ver com a história. E esse carro já saiu com gravame, ou seja, olha só a abertura que tem de fazer trambique, de fazer tramóia, tá? Tá, Bruno, por que você não foi lá e desfez o negócio? Vamos lá. O carro que eu comprei é um Ômega, é um Chevrolet Ômega 2006, 2007, 3.6 V6. É um carro difícil, é um carro raro de achar, que eu vi numa oportunidade, ou seja, eu quero esse carro. É um carro que é difícil de achar, principalmente no preço que eu achei esse carro, tá? Então, não é um carro comum, não é um Palio, não é um Gol, não é um Celta, é um carro do dia a dia, ou seja, tanto faz o carro para mim. Claro, eu ia lá ligar no Itaú, fazer um escândalo, desfazer todo o negócio, pegava meu carro, um Astra que eu dei, e desfazia o negócio, estava tudo certo, né? Se fosse um carro comum para o dia a dia, provavelmente eu tinha feito isso, mas não foi o caso, né? Então o que aconteceu? Aconteceu que no final essa agência, esse cara dessa agência que, vamos dizer assim, tava em crédito com esse cara, é um conhecido, um amigo meu, então a gente meio que foi conversando, ele falou, não, Bruno, a gente vai acertar, vai conversar, ou seja, passou um puta de um tempo e pelo menos até o momento que eu tô fazendo essa gravação, esse assunto não tá resolvido, tá? Nós estamos falando de 4 ou 5 meses com esse assunto não tá resolvido, tá? É sempre promessa atrás de promessa, inclusive eu tô dando os últimos passos finais para resolver essa questão, senão eu vou ter que, infelizmente, estar na justiça, que vai ser ruim para todo mundo, tá? Então, assim, o que fica de alerta para quem está comprando o carro, né? Que fica pelo menos a minha recomendação. Isso estamos falando de loja, tá? Não estou falando de terceiro, de pessoa física, tá? Estou falando de loja. Vai comprar o carro na loja? Gostou do carro? Mecanicamente tá bom? Levou no mecânico, o mecânico deu ok, belezinha. É o seguinte, como é que tá a documentação desse carro? Se esse carro não tiver nome da loja, não compre, tá? Não compre. Ou pelo menos o dono, que o cara prova, não, eu sou o dono da loja e esse carro tá no meu nome, tá aqui e tal, mas que o cara prove de alguma forma que esse carro está no nome dele, tá? E que ele já se compromete a fazer isso no momento, beleza? E claro que você vai ficar também de transferir o seu carro para o nome da loja, por nome da loja, tá? Mas já inicia esse processo, mas não faça nada enquanto esse processo não tiver lá no despachante e você confirme com o despachante que esse carro, que o carro que você comprou já está sendo transferido para o seu nome. Aí sim você pega e já faz a transferência do seu carro que você estiver dando entrada, se for o caso, para o nome da loja, tá? Se você for comprar o carro, esse carro a gente pegou no negócio e a gente vai passar para você. Se não tiver lá, se o cara não te mostrar o recibo, que tá pelo menos preenchido o nome da loja, assinado, tudo bonitinho, e aí, olha, falar pra você, se marcar tem até tramóia nesse tipo de coisa, eu recomendo, não pegue o carro, tá? Todo esse processo que eu tô falando pra vocês, eu já fiz várias vezes. Eu tive 2 carros 0 km que eu tirei, fora isso, tudo carro usado, tá? E sempre o processo foi o mesmo, eu nunca tive problema desse tipo de coisa. Inclusive, isso que aconteceu comigo, assim, foi um susto, uma decepção muito grande, tá? Fiquei muitos dias sem dormir direito, pensando nisso. Na verdade, até hoje eu tô, né? Pensando nisso, mas assim, eu acredito que dê tudo certo.
Mas assim, fica um alerta, tá? Isso é uma falha grave, tá? Lembrando, isso antigamente não era assim, tá bom? Como é que era antigamente? Você até fazia o processo todo do financiamento, você podia assinar, você podia ir com o carro embora. Mas enquanto que o carro não fosse transferido para o nome da pessoa que está comprando o carro, o banco não liberava o dinheiro. Isso era uma amarra que o banco fazia para que o carro seja realmente transferido para o nome da pessoa, tá? Mas agora, do jeito que tá, infelizmente, é isso os problemas que pode acontecer, tá bom? Então, beleza, pessoal, fica aí, fica o alerta, fica uma informação, infelizmente é o nosso mercado. Com isso, com esse problema, eu sei do motivo, sei que isso talvez seja um dos motivos de muita gente só comprar carro zero, paga um pouco mais caro, mas tem tranquilidade de comprar um carro e não vai ser enganado tão facilmente assim por lojista, porque infelizmente o mercado do carro usado é um mercado muito, vamos dizer assim, prostituído, né? Então os caras, é muita loja, muita concorrência, o lucro é baixíssimo, então o cara faz de tudo para ter um lucro maior, tá? Agora, se for um carro de pessoa física, esqueça tudo isso que eu falei, tá bom? O documento tem que estar no nome do cara, o recibo tem que estar em branco, vai no Detran, puxa. Aí, no caso de pessoa física, todo cuidado é pouco, tá? Inclusive para se encontrar com a pessoa para olhar o carro, tá? Tem muito golpe aí que a pessoa marca, cria carro que não existe só para te assaltar. Beleza? Então fica aí mais essa dica. Obrigado. Se gostou do vídeo, curta, compartilha aí com os amigos, familiares, para eles conhecerem, saberem desse problema aí, tá bom? Beleza, pessoal? Valeu. Obrigado, viu?